O que importa para um seguidor de Cristo, pessoal, é ele ter vindo. A importância não está no dia que Jesus nasceu, a importância está em ele ter vindo para nos salvar. E a importância está em ele existir, poder reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Você observe que a obediência, ela transforma a vida do filho obediente ao pai. A própria palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, e terás uma longa vida na terra. É um mandamento dos 10 mandamentos com promessa. Todo filho, toda filha que dá honra ao seu pai e à sua mãe, vai ter uma longa vida na terra, vai ter uma vida digna, uma vida honrada. Então, pessoal, a obediência é a base para nós termos uma vida honrada aqui na terra. Observe que toda honra de qualquer homem de Deus, de qualquer mulher de Deus, se deu na obediência à palavra de Deus. Toda pessoa que aprende a obedecer, que aprende a viver diante das regras, essa pessoa, ela vai ter uma vida equilibrada, ela vai ter uma vida estruturada na presença do Senhor. Aí uma das coisas que mais destrói seres humanos é a desobediência. Observe que a desobediência, ela mata, a desobediência destrói casamento, a desobediência acaba com o projeto família. Um filho desobediente, na maioria das vezes, causa problemas sérios para um pai, para uma mãe, para uma família. A desobediência, ela destrói vidas. O ser humano que se torna desobediente, ele deixa de andar no caminho da vida e no caminho da verdade, e as escolhas que ele faz só produz histeria e problema para a sua vida. E na maioria das vezes para a vida de quem está à volta também. Então vamos entender, pessoal, que a obediência é a base da vida. Se nós aprendermos a ser obediente à palavra de Deus e seguir a ela, mesmo que isto venha custar um alto preço, nós vamos um dia obter resultado dessa palavra em nossa vida. O filho que obedece a um pai, que honra um pai e uma mãe, vai ter o direito de ter longa vida na terra, de ter paz, de ter uma vida equilibrada na terra, uma vida de bênção, aonde a pessoa colocar as mãos, um dia vai dar certo. Então, se nós aprendermos a obedecer a palavra de Deus, como nós consideramos Ele o nosso Pai, uma coisa que Ele tem para nos entregar são as promessas dEle, uma vida de bênção, uma vida de proteção e de livramento. Não é difícil entender o que abençoa os seres humanos. Pastor, eu quero muito construir uma vida com Cristo e em Cristo, para que eu possa abençoar minha casa, minha família, abençoar o meu casamento. Você só tem que fazer uma coisa: ser obediente à voz de Deus, e a palavra de Deus vai ter bênção para te oferecer todos os dias da tua vida. É uma questão de nós entendermos que no momento que nós obedecemos às regras, a nossa vida se transforma num manancial de bênção, pessoal. Para um casamento ser abençoado, tem que se dever obediência ao quê? Às regras. Veja que um casamento é feito em cima de alianças na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e tantas outras regras que é acrescentada na hora de um casamento. Se não houver obediência a essas regras, se não houver comunhão de ambas as partes a essas regras, e elas forem quebradas, qual é a tendência do casamento? Acabar. Toda pessoa que um dia constrói uma aliança com alguém e quebra essas alianças, a tendência daquele projeto construído é se destruir. Que seja um casal, que seja um projeto a dois, que seja uma sociedade ou qualquer coisa que nós quisermos construir na nossa vida. Para nós obtermos sucesso na vida,
em tudo que nós fazemos, devemos andar diante da obediência. A obediência à lei, a obediência à palavra de Deus, quando se refere à vida com Deus, a obediência à ordem de um pai, o conselho de uma mãe, a desobediência, ela mata. Imagina, Deus pega um bolo de barro e forma dele o homem, sopra as narinas e lhe dá fôlego de vida. Pega esse homem chamado Adão e coloca ele no paraíso e diz para ele: olha, de todos os frutos da árvore do jardim você pode comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas e não toca nelas, para que não morra. O que Adão ele precisava fazer para continuar sendo abençoado com a sua mulher, pessoal, no paraíso? Obedecer à voz de Deus, nunca comer daquele fruto. Mas veja que a desobediência levou a Adão comer do fruto que tinha sido determinado que ele não podia nem tocar nele. Veja que a desobediência, ela leva as pessoas a contraírem maldições para a sua vida. A desobediência levou Adão a condenar todas as gerações ao castigo eterno. Se Jesus não vem pela misericórdia de Deus para nos livrar desse castigo eterno, dessa escravidão que foi lançada sobre as gerações por Adão e Eva, estávamos condenados à perdição eterna, pessoal. Porque Adão e Eva desobedeceu à voz do seu Deus. Você está vendo o que a desobediência ela produz na vida de qualquer ser humano? Desobedecer à voz de Deus é contrair para si problemas que nós poderíamos estar bem longe deles. Desobedecer à voz de um pai, desobedecer o conselho de uma mãe, o conselho de alguém que está do teu lado, é atentar contra a própria vida. Olha Deus dizendo: vocês não podem tocar nesta árvore, porque se vocês tocar nela, vocês vão morrer. Eles não só tocaram, mas comeram do fruto. E o que aconteceu com Adão e Eva? Morte eterna, castigo para as suas gerações. O que acontece com Adão e Eva? Perdição, gerar filhos como Caim, que atenta contra a vida do seu irmão e mata o próprio irmão. Veja o que a desobediência ela faz na vida das pessoas. Após Adão e Eva ter desobedecido à voz de Deus, Deus permite que eles tenham filhos, e o primeiro filho deles se torna o iníquo. Atenta contra a vida do próprio irmão, matando o irmão. E isto, infelizmente, segue para as gerações. A desobediência é uma praga. A desobediência age como um câncer na vida das pessoas, que mata, rouba, destrói, tira felicidade, tira paz de família, atrasa a vida de qualquer ser humano. Aquela pessoa que não se torna obediente à voz de Deus vai acabar contraindo sérios problemas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A desobediência levou Adão e Eva a perder a sua comunhão e o seu temor para com seu Deus. Agora, tudo isto que acontece na desobediência do coração humano é por quê? Porque o coração nosso, ele é perigoso. Por isso que a palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede o bem e procede o mal. Do coração humano procede o bem, do coração humano pode proceder a vida, mas do coração humano procede o mal. Por isso você, de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, guarda o teu coração do ódio, guarda o teu coração da mágoa, guarda o teu coração do orgulho, da inveja. Cuidado com o espírito do orgulho, cuidado com o espírito da vaidade, o espírito da inveja, da ganância, o querer antes do tempo. Isso é o maior perigo que o coração humano produz. Nós temos que aprender uma coisa, que se o nosso coração estiver ansioso, ele vai acabar produzindo
obras que vão atrapalhar a nossa vida. Ele vai acabar trazendo projetos para nós que vai destruir a nossa dignidade, que vai destruir reputações, porque o coração, ele é perigoso. O coração do homem tem um perigo dentro dele, que é chamado de vaidade e o de querer antes do tempo. Então vamos ter muito cuidado com aquilo que o nosso coração produz, para que ele não venha nos levar a duvidar do Evangelho, a duvidar da palavra de Deus. Nós, pessoal, ouvimos nos últimos dias muitas falácias, muitos disses-me disse, muitas palavras contra o Evangelho, contra o reino de Deus. E tudo isto, se nós não vigiarmos, pode produzir no nosso coração a dúvida, a insegurança, a falta de desejo de buscar comunhão com Deus, a falta de temor, a falta de reverência para com a palavra de Deus. E todo cristão que perde essas bases vai perder a essência da vida, porque para você um dia ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você tem que ter confiança na palavra dele, você tem que acreditar que o Evangelho é a base da vida que você precisa para você se fortalecer. Quem perde a confiança na palavra de Deus não pode mais ter vida com Deus. E uma das coisas que leva as pessoas à perdição eterna, pessoal, é a prostrasia da fé. No momento que nós se apostatarmos na fé, nós começarmos a duvidar do Evangelho, no momento que começarmos a não ter mais confiança na palavra de Deus, achar que é uma invenção humana, que tudo foi inventado para buscar uma vantagem, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos apostatar na fé, e esse é um pecado que não tem perdão. Um pecado que não tem perdão para ele é blasfêmia contra o Espírito Santo. Como uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo? Quando você blasfema contra uma obra que o Espírito Santo está fazendo e atribui ela à obra de demônio. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Imagina Jesus um dia expulsando demônios, curando enfermo, purificando leproso. Aonde ele chegava, os milagres aconteciam. Os fariseus chegaram e disseram uns para os outros: ele expulsa demônio pelo nome de Belzebu, maioral dos demônios. E ele disse: todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Está vendo um pecado que não tem perdão? Quando nós atribuímos as obras do Espírito Santo à obra de demônio, isso é um pecado contra o Espírito Santo e é imperdoável. Aí vem o pecado da prostrasia. A pessoa que se apostata na fé, a pessoa que se prostra diante daquilo que o mundo oferece, se apostata na fé, essa pessoa, ela não tem direito ao perdão, porque a pessoa deixou de lado a vida, o conhecimento, a base da vida eterna, que é a palavra de Deus, começou a duvidar, começou a ter medo, e essa pessoa perdeu o direito à salvação. O pecado da prostrasia da fé é um dos pecados que leva pessoas à perdição eterna. Toda pessoa que se apostata na fé, pessoas que conheceram o Evangelho e hoje se tornaram descrentes, que duvidam, que blasfemam contra o Evangelho, que falam mal da palavra de Deus, que não tem mais confiança na palavra de Deus, esta pessoa é apostatada na fé e ela não pode ter salvação, porque a base da salvação está onde? Na palavra de Deus, no Evangelho. Sem o Evangelho não tem entendimento para nós chegarmos a Deus, pessoal. Por isso, uma pessoa que se apostata na fé, uma pessoa que perde a sua fé, ela não tem salvação. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como
o arbustro solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Está vendo o maior perigo que o coração do homem ele constrói para o próprio ser humano? Duvidar do evangelho. Maldito é o homem que confia no próprio homem, que confia no seu braço, na sua força, e acha que vai chegar a algum lugar sozinho na vida. Essa pessoa, o máximo que ela vai morar vai ser na terra inabitável, no meio do deserto, e vai andar tão exausta que não vai ver nem quando vem o calor. Ela está no meio da sequidão, na terra inabitável, e não consegue enxergar a própria realidade da vida, porque ela desprezou, porque essa pessoa desprezou a base da vida, que é a palavra de Deus. Ela fica perdida como alguém que está no meio de um deserto e não consegue nem sentir a dor que está enfrentando no momento, porque ela já não tem mais nada no coração que leve ela a ter proteção diante de Deus. Hoje é o que mais tem no meio dessa nação, são homens e mulheres que vivem trabalhando, que vivem correndo, desesperado, aflitos por um projeto de vida, ansiosos, querendo vencer a qualquer preço, a qualquer maneira, e vive como um homem no meio do deserto, sentindo a dor do calor, sentindo o preço que o deserto paga, mas para eles não tem dor, não tem sofrimento. Sabe por quê? Porque perderam a essência e o temor à palavra de Deus. Pessoas que se tornam vazias do evangelho, que não tem nada para oferecer do evangelho a quem chega do lado, e assim elas ficam vazias, sem vida, sem formosura, e no meio do deserto só reclamando da vida, encontrando cansaço, cheio de dúvidas, cheio de insegurança. O que sobra para essa pessoa é trabalho e cansaço. Um homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que não tem vida. O que sobra para uma pessoa que abandona a sua vida com Cristo é cansaço, trabalho, corre-corre, sofrimento, problemas familiares, brigas dentro de casa, conflito no casamento. O que sobra para as pessoas desobedientes à palavra de Deus nada mais é do que passar por angústia, como o homem que mora no meio do deserto, na terra seca, salgada e inabitável, e nem sente quando vem o calor, porque a pessoa está tão exausta que nem o calor causa dano à sua vida. Versículo 7 do mesmo capítulo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não deixa de dar os seus frutos. Toda pessoa que constrói uma vida com Cristo e em Cristo, acreditando no evangelho como ele é, sem duvidar, sem ter medo, sem desacreditar da palavra de Deus, é como a árvore plantada junto do ribeiro, que estende as suas raízes em direção às águas, e quando vem o calor, ela não se perturba, ela não cai a folha, e continua produzindo seus frutos nos anos de sequidão, porque as raízes dela está lançada nas águas. Todo homem, toda mulher que constrói fundamentos na palavra do Senhor Jesus, que acredita no evangelho como ele é, se torna uma árvore que os frutos vão aparecer, mesmo que tudo pareça deserto à sua volta. Esta pessoa, ela vai ter base e vai vencer qualquer deserto da vida, porque
é assim que a palavra determina. Precisamos de tão pouco para ter bênção na nossa vida, não é, pessoal? Você tem que ter confiança no Evangelho, mesmo que o mundo venha falar contra ele. Você tem que ter base na palavra de Deus, para que nada que as pessoas falem à tua volta venha tirar a sua crença no Evangelho, porque uma das coisas que leva pessoas para o inferno é a apostasia da fé. Todo aquele que se apostatar na fé, ele vai perder a sua salvação, vai perder o direito de ter uma vida digna, de ter uma vida honrada. Então é hora de nós entender que não são os outros que têm que cuidar da nossa vida. O que os outros acham ou pensam da palavra de Deus é problema deles, amém? É problema de quem acha ou pensa alguma coisa do Evangelho. Para mim o que importa é o que eu penso, é o que eu acredito, é a minha crença, é a minha confiança. Você não tem que estar preocupado com o que o outro que está do teu lado pensa, com o que a esposa pensa, com o que o marido pensa. Você tem que construir vida com Deus. Você tem que fazer a tua parte diante desse Deus e saber que Ele é a vida que você precisa e que você vai de encontro a ela, mesmo que os outros não queiram. Quer dizer então, igreja, que se os meus familiares não quiserem vida com Deus, eu vou desprezar a Deus porque eles criticam e encontram motivo para não andar com Ele? Do contrário, aí que eu vou me aproximar mais da misericórdia de Deus, acreditando na palavra dEle, porque aí eu entendo que a vida está em Cristo Jesus. A desobediência, ela mata, ela destrói, ela tira o direito de famílias viver dignamente, como eu já falei, tira direitos básicos dos seres humanos viver com dignidade. São milhões de homens e mulheres em tudo que é canto do mundo que são muito conhecedores do Evangelho e perderam a essência da confiança na palavra de Deus e começaram a produzir uma dúvida no seu coração, e hoje os que ainda não se tornaram satanistas vão se tornar. Os maiores satanistas da face da terra são homens e mulheres que são cheios de conhecimento da palavra de Deus, e eles viraram satanistas porque eles blasfemaram contra Deus e se tornaram descrentes da palavra dele. Ninguém se torna satanista por natureza própria. As pessoas se tornam satanistas após construir vastos conhecimentos, muitas das vezes do Evangelho. Quando a pessoa começa a duvidar contra a palavra de Deus, aí o diabo entra no coração da pessoa e provoca uma laguna, um vazio, e deixa a pessoa simplesmente pronto para Satanás habitar o coração da pessoa e destruir a vida da pessoa. Aí esse vai se tornar um satanista. Lúcifer, quando foi transformado em demônio, quando ele virou demônio, ele virou porque o orgulho e a vaidade entrou no coração dele. Ele se sentiu acima de Deus e achou que ele podia fazer tudo do jeito que ele quisesse, porque agora ele tinha poder para fazer, e ele até ali era um anjo de luz e virou demônio por falta de vigilância e por falta de temor e obediência à palavra do seu Deus. Vamos vigiar com o nosso coração, porque dele pode proceder o bem, mas pode proceder o mal. Veja que o coração de Lúcifer tinha o bem, mas também procedeu o mal dele, e ele teve que ser expulso dos céus com todos os demônios que ele tinha produzido junto com ele, com os anjos que ele promoveu o ódio no coração deles, e foram jogados para o inferno com todos que estavam à volta. Hoje é um dia, pessoal, que é para nós fazermos uma reflexão do que pode acontecer na nossa vida, porque a vinda de Cristo, ela não precisa ser representada simplesmente pelo dia que ele nasceu, mas pela existência dele, por ele ter vindo ao mundo, porque para mim não importa o dia que ele veio ao mundo, a importância é ele ter vindo ao mundo para me resgatar de uma maldição que estava determinada pelos nossos antepassados. Será que nesta noite, no momento que as famílias estiverem reunidas à volta da mesa, vão comemorar a verdadeira essência do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus, ou vão estar simplesmente buscando um momento de prazer, bebedeira, abraços entre si, quando no entanto o autor da vida é colocado de lado? Será que as pessoas têm se reunido no dia de Natal para poder comemorar o nascimento de Jesus? Será que as pessoas têm se reunido
para agradecer ao Senhor Jesus, se curvar aos pés dele e dizer: obrigado, Senhor, por ter nascido nesse dia para me dar vida, para me trazer paz, para trazer alegria para minha casa e para minha família.